Olá pessoal, domingo, né? Pensou em vai dormir? Não faça isso. Se você vai dormir, você não vai ficar bem informado aqui no programa Café com Leite, na TV Meio. Nós estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, um programa informativo, um programa criativo, um programa rico com os convidados, falando sobre temas de extrema relevância para você que nos acompanha em todo o Brasil. Portanto, se você pensou em dormir depois de um dia de lazer confortável, pensou errado. Ficou ligado, semana bem informada, construtiva e com certeza vai agregar muito valor à sua vida. Porque essa é a função do programa Café com Leite. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre crânioestenose. E o meu convidado, ele é médico neurocirurgião, eu converso obrigado aí por você aceitar vir tomar um café comigo, né? Em especial, agora a nível nacional, a última vez foi regionalizado através da TV Café com Leite, mas agora no Brasil inteiro, então é uma honra, seja bem-vindo. Oi, que bom, a honra é minha e agradecer a todos por essa presença aqui, por esse convite, principalmente a você, e cumprimentar a toda a rede nacional. TV Meio, através da TV Meio, nossa TV Meio é de Teresina, né? Originária de lá da cidade de Teresina, mas aqui, nosso programa é gerado aqui no interior do Ceará, com muito orgulho, sempre com profissionais brilhantes como você, então é um motivo de alegria. Vamos falar sobre esse nome, crânioestenose, não é um nome muito comum, né? Crânio tudo bem, mas crânio e estenose tudo junto, não, né? E é isso. Não, mas é uma patologia muito comum. Ela é uma para cada 10 mil nascidos vivos. Então, uma para cada 10.000 Cada pessoas? 10 mil pessoas. É uma malformação craniana congênita, ou seja, ela é de origem congênita. Você já nasce com ela e a forma de ser adquirida, ela pode ser espontânea ou associada a alguma doença genética, alguma síndrome genética. Ela é exposta ou é interna? Ela é uma malformação na junção dos ossos do crânio. Nosso crânio ele não é um osso único, né? Ele tem vários ossos e nas suas junções tem as chamadas suturas, que são as divisões ósseas, onde ocorre o crescimento ósseo e esse crânio acompanha também o crescimento cerebral, dando espaço para ele, né? E a, a, quando a criança nasce, 25% da massa do corpo é o cérebro, né? E isso vai, com a idade, vai reduzindo em percentual até chegar aos 5 anos de idade, tornando-se só 10%, e na fase adulta, aí fica inferior a 10% a massa correspondente ao corpo, à parte cerebral. Mas isso aparentemente na parte externa do crânio? É a parte É óssea, né? perceptível a ótica? Sim, sim, é perceptível. Aí a parte óssea craniana, essa, que dá o formato ao nosso Sim. crânio, né? Então é bastante visível, porque tem só aqui a pele, né? Pelo, né? Que é o cabelo, pele, o tecido subcutâneo, alguns músculos que são de ventre estreito, né? Músculo temporal, músculo cervical, uma fáscia, que é a gália, né? Que é quando se tem um trauma, se fala hematoma, chama de galo, mas não é galo, é subgaleal, né? Que é gália. Então, como é óssea e reveste, que protege o crânio, ela é visível. Advinda de quê? A espontânea, não se sabe exatamente a causa, mas se sabe que alguns fatores propiciam, facilitam o seu acometimento, como desnutrições na gravidez. A mãe sofrer desnutrição, facilita. Infecções de repetição, como infecções urinárias. Por isso, a importância dos exames pré-natal, dos cuidados, dos tratamentos para evitar infecções urinárias, fazer uma boa nutrição da gravidez
como o ácido fólico que é feito hoje. Então, por isso é importante uma gravidez bem acompanhada, tanto em termos de medicação, de exames, quanto de nutrição, também acompanhada com os exames de imagem, como o ultrassom que é feito hoje, o ultrassom de acompanhamento, inclusive os morfológicos. Mas veja só, uma desnutrição ou até um outro ato. Você não falou, por exemplo, em casos hipotéticos, queda, pancada, sei lá, agressão. Não, os traumas não estão, não Não. tem nenhuma pesquisa que associasse a cranistenose a traumas sofridos pela mãe na gravidez. Mas sabe-se que esses itens que eu relatei são aumentos da associação, o risco maior de cranistenose. Mas as outras cranistenoses ocorrem em síndromes, né? Síndromes de Apert, né? Então essas síndromes genéticas vêm associadas com cranistenose, diferentemente das que eu citei antes, que são apenas cranistenoses isoladas, das são as espontâneas, e aumentam com essas incidências dos diagnósticos que eu falei. Mas a das síndromes, as mais comuns é a síndrome de Apert, e é uma cranioestenose, onde acomete todas as estruturas do crânio. A gente tem mais de uma estrutura, nós temos a estrutura metópica, coronal, sagital, lambdoide. Então, cranioestenose especificamente é uma deformação, mas tem nomes, subtítulos, digamos assim? Sim, porque no crânio nós temos várias suturas, várias junções. Então, como a cranioestenose é uma doença dessa sutura, dessa junção, então, se ela cometer uma delas, mais de uma delas ou todas elas, ela vai recebendo nomes diagnósticos para diferenciar uma da outra. Então, se for, nós temos, não sei se você colocou a imagem lá, eu te mandei, tem a sutura metópica, que é essa que divide nossa testa, né, nosso frontal aqui em duas, chamada de cintura metópica. Então, quando ela ocorre esse fechamento antes da hora, porque tem um período que ela é normal estar aberta, um período que é normal estar fechada, né? Então, em até 2 anos todas se fecham, que é o natural, mas não pode se fechar precocemente, porque dá deformidade, questão estética, e também isso aumenta a pressão intracraniana cerebral, causando danos cerebrais, como déficits neurológicos, déficits mentais, entre outros. Você falou que é possível detectar no pré-natal? Dá para rastrear nos exames, fazendo o diâmetro biparietal, que é feito nos ultrassons morfológicos, fazendo as medidas, dá para já rastrear, e quando essa criança nascer, já ter um diagnóstico já e finalizar com o nascimento. E é possível cuidar já no nascimento? Ou Sim, tem que esperar? sim, tem que esperar. Assim que nasce, então você vai diagnosticar, porque tem as cranioestenoses que são as verdadeiras e as falsas, né? As verdadeiras são aquelas onde a sutura fechou precocemente, né? Ela deve fechar, mas no seu tempo natural. Fechando precocemente, ela é patológica, é doença. E tem as deformidades que causadas no crânio, que essas suturas não estão fechadas, mas a olho nu pode dar essa impressão. Então, são as chamadas falsas, que você tem a deformidade craniana sem fechamento precoce, ou seja, muito cedo das suturas, e que necessita de correção craniana, mas que não é a doença da cranioestenose, que vai causar danos neurológicos. Necessariamente, por exemplo, precisa ter alguém na família que tenha tido esse problema de cranioestenose? Não. Não. Pode acontecer com qualquer pessoa, então. Pode ser espontâneo, esporádico. Quando você diz assim, que é... Excetuando os casos que tem estoque na família, né, da síndrome genética, né? Estou falando só da cranioestenose espontânea. Certo. Tem espontâneo porque tem uma provocada, por exemplo? Você tem síndromes genéticas, defeitos na sua genética, nos seus cromossomos, aí é a sindrômica que vem com cranioestenose associada àquela síndrome. Como eu citei agora há pouco, a síndrome de Apert, tem a síndrome de Crusoe, né? A de Crusoe você tem a deformidade craniana e facial, entre outros sintomas, esses são os principais. E a de Apert, você tem principalmente o fechamento das suturas cranianas, todas as suturas, e os dedos das mãos todos colados, né? Chama-se sindactilia. Então, sindactilia com a pancranioestenose. E o dedinho coladinho assim? Isso, a sindactilia. A pessoa que nasce com essa síndrome, com esse cranioestenose, Dr. Edson, tem período de vida ou pode ter sua vida normal sendo cuidada?
Se não for diagnosticado e tratado adequadamente no tempo certo, ela vai ter danos neurológicos e isso vai incapacitá-la de levar uma vida normal. Então, ela vai ter déficit mental, ou seja, não aprender a ler, a escrever, muitas vezes deambular, não vai se socializar, vai necessitar de medicações para controle de agressividade, e vai ser uma criança que não vai produzir, né? Ela não vai produzir como estudante, como profissional, e nem socialmente. É, E vai também prender os seus familiares, como principalmente a mãe, né? porque não E é vai só ele, deixar de né? fazer a sua função de mãe com os outros, com a vida, com a sociedade, para se dedicar só àquela criança. Então, é um prejuízo tanto questão de saúde, como social, como de mão de obra, de produção, Poderia de dizer que é intelectualidade. um problema de saúde pública, então? Ou seja, isso é evitável? Sim, sim. É por isso que nos programas nacionais de saúde, na prevenção, é realizado os exames pré-natais no pré-parto, né? A gravidez desde o primeiro trimestre, por isso que a mãe necessita estar indo para o postinho de saúde, acompanhar com o médico, com a enfermeira obstétrica, fazer os exames de rotina, para tratar desnutrição, evitar desnutrição, tratar as infecções, acompanhar com os exames de imagem, Engraçado, para né? que Você fala em previna. desnutrição e, de fato, eu me reportando aqui a uma doença. Desnutrição leva a várias doenças, além de muita fome, né? Sim, sim. E leva a uma série de doenças, né? Engraçado, né? E como a gente falou também, as síndromes genéticas, quem tem histórico familiar em alguma síndrome genética, existe o aconselhamento genético, né? Para que não tenha filhos, quem tem alguma síndrome que possibilite, não só para a questão da estenose, mas para a questão da síndrome, que possa vir acompanhado com estenose. No caso de algumas síndromes como essa Ou que você seja, citou. já evita, né? E chama Porque é de um problema, terapia de assim. prevenção com aconselhamento genético. E entendo, voltando para a questão uma questão de saúde pública, porque o estudo é preventivo, né? E o preventivo sai mais barato, né? Sim, Hoje, eu lendo um pouco sobre tuberculose, acho que tuberculose que foi sanada já há muito tempo e que recentemente, me parece que agora o mês de março, né? Tem um dia aí, dia 24, se não me falha a memória, foi dia prevenção da tuberculose. O que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje o governo gasta muito menos com a tuberculose porque preveniu antes e hoje ainda continua mantendo a prevenção, né? Então isso, sim, sim. mais um problema como a crânioestenose não tem como prevenir, exceto nesses casos que você falou, né? Exatamente. Como é uma patologia congênita, Tem, se então alimentar todo mundo tem, né? melhorar o nível socioeconômico, né? Aí talvez evite, Hoje né? está aí tudo muito caro, né? Já teve melhor recentemente, mas assim, as políticas sociais necessitam melhorar no futuro, né? Para que evite tanta carestia, prejudique também essas mães, né? É E verdade. essas E desnutrições. se houver uma boa alimentação, é um indicador de que poderá ser evitado, né? Diga uma coisa, só em crianças, porque já nasce com ela, né? Sim, como é congênita, né? É só em crianças. Mas, por exemplo, Eu gosto de citar até um caso, eu peguei um paciente de Salgueiro, e a mãe tinha dois filhos, né? Eu já deve estar hoje com 20 anos, eu acho, aproximadamente. Tem mais de 5 anos que eu os vi, já tinham uns 15. E eles tinham planistenose, mas não foi diagnosticado na época, era do interior, ali, não da cidade de Salgueiro, mas do município, né? Acho que da zona rural. E essas crianças hoje, essa mãe vive só para cuidar dessas crianças, elas não vão ao banheiro sozinhas, são totalmente dependentes de terceiros para se alimentar, para higiene pessoal, para sentar, para dormir, usa medicações para acalmar, para vegeta em cima de uma cama, né? todo esse suporte e prende aquela mãe, aquelas crianças não conseguem produzir, aprender, desenvolver e nem se cuidar, o mínimo básico, né, dos autocuidados, eles não fazem. Agora, 1 em cada 10.000 é um número significativo, considerando a população, né? Sim, sim, essa é a incidência. Isso na nossa região tem muitos casos? Tem. Ou tem alguma região mais específica, assim, que tem? Não, no Brasil é mais ou menos homogêneo. No passado, né, como o Nordeste era bem mais sofrido, né, hoje com o desenvolvimento do Nordeste, com a política, hoje melhorou bastante.
mas já foi um dos índices maiores, né, das doenças ligadas à desnutrição. Né? Diga uma coisa, por acaso, em fatos, em casos de acidentes do crânio, as pancadas na cabeça aí, pode ocasionar, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, pode criar Não, outros problemas, né? outros problemas. Aí são fraturas cranianas, são hematomas deixadurais, São fatores subdurais, externos, né? contusões, são fatores externos, e já que ocorrem depois que você nasce, né? Já não é de origem congênita, né? Tá certo. Outra situação. Ou seja, impossível praticamente, exceto a alimentação, deixar de existir, ou seja, de evitar, né? Isso, e como você estava falando, prevenir é sempre mais barato. Porque depois que nasce, você tem os tratamentos, esses tratamentos são caros, né? Principalmente quando nos casos com indicação cirúrgica, esses casos cirúrgicos são caros, porque são pacientes que requerem uma equipe de neurocirurgia, requer UTI pós-operatória. E não é Então, uma cirurgia alta simples, né? complexidade. Alta complexidade, né? Tem que pensar bem antes de tomar a iniciativa, Então, né? no pré-natal você pode rastrear quando a criança nasce. Clinicamente você vai ver uma deformidade craniana. A mais comum delas é quando você tem o fechamento precoce da sutura sagital, que é essa que fica no nosso centro, divide nosso crânio em dois, é a mais comum, corresponde a 56% dos casos, né? E depois tem as outras, com o menor percentual, 10, 14% são de duas suturas, podendo ser a sagital e a coronal, ou a metópica, ou a lambdoide. Esse percentual vai se Ou seja, a distribuir. crânioestenose tem várias ramificações que pode levar sérias a outras doenças, não é assim? Sim, ela vai dar a deformidade de acordo com aquelas que se fecharam, né? Então cada uma vai ter o crânio uma forma voltada para aquela que fechou. Então se ela fecha a sutura coronal, que é essa que vai lateral, direita, de um lado ao outro, e a gente chama de coronal, que é como se fosse a tiara, né? A tiara que a mulher usa, né? Então quando fecha, uma delas chama plagiocefalia, quando fecham as duas, torricefalia, oxicefalia. Quando fecha as coronárias e a sagital, torricefalia. Por quê? Cefalia de crânio, né? E esse formato é dado pela forma que o crânio vai tomando, né? Então, essa descrição é de acordo com a forma do crânio. Então, esse diagnóstico de cada sutura e de cada deformidade é de acordo com isso. Quando você tem uma deformidade quando nasce, e essa deformidade, ela tem as suturas normais, mas tem uma deformidade, então é chamada de acranitinose falsa, né? A mais comum é a plagiocefalia falsa. Por quê? Tem a deformidade, mas não tem o fechamento da sutura. Então essa é corrigida com fisioterapia, com postura, e em alguns casos até com capacetes, porque ela tem uma deformidade leve, moderada e grave. Se ela é leve, só com leve e falsa, ela é corrigida só com fisioterapia, postura. E se ela é moderada ou grave, além dessas posturas, dessas correções posturais, tem uns tipos de terapia que são orientados pelo fisioterapeuta para correção, tem um capacete que a criança usa para ajudar nessa correção, além de postura, de deitada, mãe pegada, amamentar, para ajudar nessa correção. E quando ela é moderada e grave, aí é necessário um capacete. Essa parte aí nós vamos continuar no próximo bloco, porque eu preciso fazer uma pausazinha para tomar um café, dá certo? Tá, ok. TV Meio e você, meu convidado, médico, neurocirurgião, Dr. Edson Lopes, aqui no programa Café com Leite, falando sobre crânioestenose. Produção, obrigado pelo cafezinho aí. Doutor Edson, esse cafezinho é preparado com muito carinho, viu, para os nossos convidados, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema crânioestenose? É ficar ligado no programa Café com Leite, a TV Meio e o programa Café com Leite especialmente para você. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Bloco do programa Café com Leite, para você que ligou a TV agora, TV Meio, né?
Para mim é uma alegria, uma honra lhe apresentar o programa Café com Leite, todos os domingos às 23 horas, sempre com convidados especiais, falando sobre tema de extrema relevância. E hoje o meu convidado, ele é médico, neurocirurgião, eu converso com o Dr. Edson Lopes, falando sobre crânioestenose, doença que, para mim particularmente, que não sou da área de saúde, não muito comum para ele, segundo suas palavras, já muito acometida em nosso país, portanto, motivo de pensarmos e refletirmos as razões da existência desse tipo de doença, o que é que nós podemos fazer para evitá-la, né? Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para mostrar aqui para você, olha, Café com Leite em Revista. É uma revista que nós temos aqui, matérias inclusive de saúde, né, empreendedorismo, do direito, e ela é feita especialmente para você. Essa daqui é do meu convidado, a sua está com a produção. Mande a mensagem e nós enviaremos para você. Doutor Edson, nós falamos ali em deformidades, né? E a deformidade, ela tem assim, digamos assim, tem as mais agressivas e mais leves, é assim que eu pude entender? A classificação dessas cranioestenoses é de acordo com qual sutura, qual divisa craniana óssea, qual sutura óssea está fechada precocemente e quantas estão fechadas. Então, quanto mais importante aquela sutura ou a quantidade de suturas, pior, mais grave é a cranioestenose. E é diagnosticado através de exames de imagem? O exame clínico é o primeiro, né? A criança nasce, você vê a deformidade do crânio, você palpa o crânio, exame físico, então é ectoscopia, que é a visão do crânio, né? Você vê a deformidade. A palpação, você vai tocar as fontanelas, que são as moleiras, vai tocar as suturas, né? E clinicamente isso ajuda você, mas o que vai fechar o diagnóstico é o exame de imagem, que é o exame complementar. A radiografia simples, o raio-x simples digital hoje, ele já é possível mostrar essas suturas que estão abertas e as que estão precocemente fechadas, mas o exame de eleição é a tomografia do crânio, porque a gente tem que ver se tem alguma malformação cerebral também associada. E no raio-x você não vê, você só vê a parte óssea. E na tomografia você vê também a parte cerebral. Então é o exame mais completo. Mas não é qualquer tomografia, é uma tomografia que faça uma reconstrução tridimensional para que você veja as suturas e possa avaliar bem se elas estão realmente fechadas precocemente ou não. Porque no caso, exemplo, da plagiocefalia falsa, você tem uma deformidade, clinicamente parece ter a cranioestenose, mas quando você faz o exame de imagem, a sutura está aberta. Então ela não é uma plagiocefalia verdadeira, não é uma cranioestenose verdadeira. Ela é falsa, apesar de clinicamente parecer. Então o tratamento não é cirúrgico, o tratamento é conservador, como eu falei. Até 3, 4, 5 meses, você faz a fisioterapia, conduta, postura, correção craniana, e nos casos moderados e graves já associa o capacete, e nos casos acima de 5, 6 meses, que não responde bem a esse tratamento, é necessário o capacete. Esse capacete é específico, né? É específico. Como ela não é verdadeira, então só essas correções são suficientes. Mas as verdadeiras que realmente fecharam e que é comprovado no exame de imagem, na radiografia ou na tomografia de crânio 3D, que é o ideal. Às vezes a gente pede uma tomografia, o pessoal faz em lugares que não tem a tomografia 3D, faz só a tomografia axial e a gente tem que ver só a questão do laudo, mas não ver a imagem em si. Mas o ideal é que faça a tomografia 3D, para que a gente não tenha dúvidas do fechamento ou da abertura das suturas. É possível dar divergência entre esses exames? Sim, aí... E quando há, é bom refazer. Isso, exato. E você avaliar o feeling, a experiência também do neurocirurgião, na imagem do radiologista, isso ajuda muito. Você falou numa coisa que eu achei super interessante, a questão do toque, né? Porque nós estamos num processo de evolução com a medicina, né? A telemedicina. Nada contra, aí é uma opinião minha, nada contra, porém, no primeiro momento é um momento muito especial, né? Em qualquer sentido, não necessariamente nesse caso. Sim, mesmo com a consulta por vídeo hoje, isso para que a medicina consiga chegar mais longe, né? Ser mais acessível. Países como a China tem muito isso, né? Hoje nós já temos uma China utiliza até bem mais, porque ela não teria métodos suficientes para ver toda aquela população de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, ajuda muito, né? É complementar, mas nada substitui aquele exame físico, aquele contato físico, a mãe sentir segurança no médico pessoalmente, o pai, você esclarecer, tirar dúvidas. Sempre a relação médico-paciente, família do paciente,
é muito importante. E a palpação, o toque vai ajudar. Nesse caso, nessa patologia, o exame de imagem é muito mais importante do que em muitos outros casos de diagnóstico, mas é importante. Mas para solicitar o de imagem, o toque é, né, é essencial, né? Ajuda sim, é importante. Muito bem. Legal. Que eu digo, a mamãe pode fazer esse tipo, numa cidadezinha mais, digamos assim, sem uma tecnologia mais avançada, sem profissional. O que fazer numa hora dessa? A criança nasceu, né? O pediatra que pega essa criança, Ele já o tem noção ginecologista, disso ele, aí. ele, ele já tem alguma noção, vê a deformidade craniana, comenta com a mãe, diz que tem que procurar um especialista, e aí ele vai fazer essa triagem. Não, essa aqui não precisa, essa não precisa, essa precisa. Ela faz o encaminhamento, e daí ela vai buscar o especialista para que ele possa fazer o Que diagnóstico. são os primeiros atendimentos, né? Quando nasce, você vê a deformidade, é visual, a própria mãe vai perceber, não é algo difícil de perceber. Muitas vezes a mãe já fala para as pessoas, percebi isso, né? Então, quem pega a criança primeiro A vai mãe é a perceber a primeira que vê, deformidade, não tem jeito. exatamente, ela vê todos os detalhezinhos ali. E então a questão visual é muito importante, a palpação é importante. Muita gente fala nas questões das fontanelas, das muleiras, está aberta, está fechada. Tem Elas essa história podem, mesmo da muleira, né? elas ajudam, mas nem não quer dizer que porque a muleira fechou, que a sutura está fechada. Nem porque a muleira está aberta, né, a fontanela está aberta, que a sutura tá aberta também. Mas o mais importante realmente é palpar e sentir as suturas, ver a deformidade e fazer o exame de imagem. Isso é que é o mais importante. Então, a sutura vai ajudar a palpar, tranquilizar se ela não está abaulada por ter uma hidrocefalia, ter um outro problema associado. É importante palpar as fontanelas. Mas para a questão da cranioestenose, ela ajuda, mas não é o principal fator. Mas é impressionante como o volume de doenças assim que podem ocasionar, como o senhor citou, isso pode que deixa a atenção na mãe, né, nesse momento, porque de fato aí é um problema para o resto da vida, né? A mais comum a gente chama de escafocefalia, que é a sutura central que divide o crânio em dois, fechada. E quando a criança nasce, a mãe vê visivelmente, então você palpa e vê o vértice, ou seja, a ponta do crânio, levada. O crânio ele tem que estar de uma forma mais plana, né? Ele está aqui elevado, tipo uma ponta de pirâmide, né? Um ápice, né? Já é um Cumen. indicador de que tem uma coisa Então já é errada. um indicador de que é a mais comum, a escafocefalia, que corresponde a 56% de 100% dos casos. 56, dá mais da E esses metade. nomes, eles são de acordo com cada sutura, como eu te adiantei. Quando a sutura que fecha precocemente é anterior, chamada de sutura metópica, o nome é a trigonocefalia, porque dá essa ideia de trígono aqui na região. Quando fecha de um lado só, a coronal, que é aquela que eu te falei que parece o trajeto da tiara, né, do diadema, então um lado só é a plagiocefalia. Se for as duas, a direita e a esquerda, já é a oxicefalia, que é de acordo com a formação, uma formação que fica. Essa central que eu acabei de falar é a escafocefalia, e quando atinge a central, que é a sagital, mais as coronais, aí já leva o nome de turricefalia. Acometido de um problema dessa natureza afeta, por exemplo, a face? Sim, a face ela fica livre, nesse caso, e o crânio vai ficando pequeno. Então não há uma deformidade crânio-facial, você vê a face grande e o crânio pequeno. Então se você não opera em 3 a 9 meses, né, que é o período ideal, você pode deixar transtorno nessa criança, tanto déficits neurológicos quanto deformidades E ela cranianas. vai viver com esse problema Isso, aí. mas se opera. Os casos cirúrgicos, né? Que tem uns casos, como eu falei, que não são cirúrgicos, mas os casos cirúrgicos, se opera até 3 a 9 meses, você previne esses danos. Mas sempre lembrando que as síndromes, as genéticas, você pode, mesmo operando, a criança ter um déficit neurológico, porque ela já tinha, porque é uma síndrome, teve uma hipóxia cerebral, ela não tem só a crânioestenose, tem outras doenças. Então, se ela tiver só a crânioestenose, com a cirurgia, ela tende a não ter sequelas. Se ela tem a crânioestenose, mas tem outros problemas associados, como hipóxia perinatal, que é a falta de oxigênio, no parto laborioso, na gravidez laboriosa, numa síndrome genética, então mesmo operando ela vai ter outros problemas. Também lembrando também que naquele período que teve as epidemias de Zika, né, de chikungunya, nas grávidas, especialmente no meio do trimestre, causou muita microcrania, né? A microcrania você tem
ali uma alteração, mas não é só a cranistenose, também a cranistenose, porque o crânio fica pequeno, mas tem outras alterações também causadas pelo vírus, né? Mas, rapaz, é interessante, viu? É problema demais, né? Que pode acontecer, né? Sim, Problema demais. E o detalhe importante é que quando afeta, é toda a família, né? sim. Toda a família se torna envolvida num processo desse, que é um ser que está nascendo ali, né? Já Ah, com aquele problema. a cidade em si, porque o sistema de saúde gasta mais com essas patologias, tem que gastar com a prevenção para evitar que gaste menos. A mãe que dedica a sua vida direcionar somente para isso, que poderia direcionar para outras coisas. O gasto com aquela criança que era para gastar com outras coisas de alimentação, de projetos de família e tudo, é voltado para cuidar. Então, é todo um prejuízo social, familiar, emocional. São vários aspectos, né, negativos. Nem esquecer que isso pode causar outros danos sociais, como na família, como separação, discussões, briga. Infelizmente, Isso uma sem série. a gente tocar nesse assunto, eu tenho casos o pai abandonou a mãe Por causa da por criança. causa disso, exatamente. E abandonou, deixou, foi embora e a mãe hoje cria essas crianças sozinha, então fica bem mais difícil, bem mais difícil para Triste, né? ela. Cara, seu pai fazer. Infelizmente, tem pais e pais, né? Estou conversando aqui com o médico neurocirurgião, Dr. Edson Lopes, do programa Café com Leite, falando sobre esse tema, né? Tema crânioestenose. Um momento, de certa forma, de reflexão, né? De reflexão, porque, enquanto ele aqui comentava, eu me reportava a essas mães, geralmente as mães mesmo, porque os pais é um perdido. Não desliga a TV por isso não, nem vai ficar com raiva não, porque eu vou repetir de novo. Porque, de fato, a mãe é quem assume, quem absorve esses problemas. Ela não abandona, nem no último pau de arara. Produção, tem um cafezinho ainda para nós? Para eu oferecer aqui o meu convidado? Produção, obrigado aí, doutor Edson. A produção preparou mais um cafezinho para nós aqui, com muito carinho, por favor. Café com Leite, TV Meio, programa Café com Leite aos domingos, sempre às 23 horas. Motivo de muita alegria estar na sua companhia. Não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volto nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Ligado na TV Meio, programa Café com Leite, bem informado. Daqui a pouquinho você vai dormir. Tenha calma, a gente tem um bloco aqui com muitas informações. Agora, gente, deixa eu falar para você aqui que nos acompanha em todo o Brasil, pensando em passear, conhecer uma região nova, eu vou indicar para você. Melhor lugar? Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, um ambiente confortável, uma cidade maravilhosa. Nós temos aqui não somente o turismo religioso, que é o foco, que é o principal em face do Padre Cícero Romão Batista, mas nós temos outras áreas aqui de fósseis, que temos muitas visitantes do exterior, inclusive, que vêm para cá. Nós temos muitas coisas boas. Quer conhecer? Consulte as redes sociais. Agora, se você vem aqui para o Juazeiro do Norte, se hospede num lugar seguro, tranquilo. Hotel Café com Leite. Esse eu indico, esse eu assino embaixo. Gente, Hotel Café com Leite é a sua casa, fora de casa. Meu convidado de hoje é o médico neurocirurgião, doutor Edson Lopes. Ele que fala sobre esse problema, né? Crânioestenose. Tema de extrema relevância para o nosso telespectador e nos proporciona uma aula. Doutor Edson, depois de tudo isso, esclarecer um pouco do que é essa crânioestenose.
É tratável? Sim. Nós falamos agora há pouco da plagiocefalia falsa, que é tratada clinicamente com terapias e capacete, mas a verdadeira, ela é cirúrgica, Quando você diz né? terapias e Cirurgia. capacete, seria fatores externos. Fisioterapia, por exemplo, me corrija, e Exatamente. esse Corrige com capacete. postura, não pegar, Postura. a forma que a mãe pega para amamentar, a postura que vai ficar do crânio, a forma de deitar para encostar o crânio para ajudar na correção da deformidade, entre outras Não tem técnicas. medicamento? Não, não existe medicamento Hum. para crânioestenose. E passados 4 ou 5 meses, se não corrigir, sendo a falsa, você usa o capacete e o tempo de uso do capacete é de acordo com a resposta da correção da deformidade. Pode levar meses, né? Mas volta, fica normal? Tende a ficar bem próximo do Do normal normal, e né? depois, com alguma pequena diferença que fica, com o crescimento da criança, o crescimento do crânio, ele tende a corrigir Essa é a e falsa. quase não se nota a deformidade, a falsa. E a verdadeira ela é cirúrgica. Como eu falei, a maior parte delas deve ser operada entre 3 e 9 meses de vida, porque a partir desse período de cirurgia não vai deixar sequelas neurológicas, no caso dela já não ter também, né, não ter uma síndrome associada, algum outro diagnóstico associado, então é cirúrgico. Então, em que consiste a cirurgia? Consiste no o diagnóstico clínico, imagem, como eu falei, tomografia de crânio 3D, para ver quais as suturas, classificar qual tipo da cranioestenose, quais as suturas que estão fechadas precocemente, que devem ser abertas, as que estão abertas, ninguém vai mexer nelas, vai mexer nas que estão fechadas precocemente, e isso consiste a cirurgia. É uma cirurgia que é alta complexidade, neurocirúrgica, o neurocirurgião com atuação na área de neurocirurgia pediátrica, e é realizada em ambiente hospitalar, que tem a UTI, porque é realizado no bloco cirúrgico, com neuroanestesista, é feita, diferente da maior parte das cirurgias, é feita a Doutor, deixa eu hemotransfusão. botar, sem atrapalhar, mas eu fiquei curioso, tem um neuroanestesista? Sim, a anestesia, o profissional, ele tem a sua formação na anestesia e ele também tende a fazer alguma subespecialidade, né? Só para... Então, a cirurgia cardíaca, que tem cirurgia com circulação extracorpórea, então ele tem que ter um feeling naquilo. O da cirurgia oftalmológica tem mais as anestesias oftálmicas. E o neurocirurgião com as medicações que protegem mais o cérebro, que tendem a diminuir edemas, efeitos cerebrais, pressão. E não no caso da cranioestenose, mas outras cirurgias que a gente faz, que faz neuroestimulação para ver a área que está sendo acometida ou não, até parcialmente acordar esse paciente para testar a área motora durante aquela cirurgia cerebral e a ressecção do tumor ser realizada do lado de uma área, a gente identificar aquela área que está sendo atingida pelo tumor. Olha só, então, mas ele é formado ele é formado, a especialização dele é anestesia, né? Me chamou a atenção porque é comum a gente falar anestesia, mas aquela anestesia que aplica eu dormir e acabou. Uma Não, coisa, são né? todas iguais. Aí vai o anestesista falar, né? Tem a anestesia local, peridural, Não, por isso me chamou a raquiana, atenção. Você falou no geral, cérebro, né? Me chamou a as gerais com atenção. medicações que agem com proteção cerebral, aí por aí. Tem uma série de fatores, sim. né? Mas legal. Então, a gente voltando para a cirurgia, então, é uma cirurgia que, como a criança é pequena e qualquer perda sanguínea é importante, então a gente já entra na conduta protocolar já fazendo hemotransfusão. Então, já é feita a classificação do sangue, a reserva do sangue da criança antes, para quando entrar no ato cirúrgico já entrar tomando sangue. Apesar de não ter perdido ainda, mas vai perder, e a delicadeza da criança é muito pequena. Mas a curiosidade. Qualquer perda sanguínea é importante, ele já vai tomando sangue já antes de começar a cirurgia. Aí você começa a cirurgia, ele já está repondo aquele sangue que ele vai perder durante a cirurgia. Você faz a abertura, abertura de pele, né? Abre a pele, né? Rebate os flaps, músculos cutâneos e vai abrir as suturas que estão fechadas, né? É feita com um instrumental, com Kerrison, que é um instrumental que abre o osso, o craniótomo, e faz a abertura daquelas suturas que estão fechadas, que consiste nisso, conter os sangramentos, as hemorragias, né? E depois fazer a sua sutura, o seu fechamento, e no pós-operatório ele vai para a UTI, para o intensivista de UTI pediátrica acompanhando esse pós-operatório para corrigir ou trabalhar em cima de qualquer alteração que possa ter ocorrido
por questões do sangue, acidose, sódio, potássio, então corrige ali 1, 2 dias e geralmente com 1 a 2 dias de UTI pediátrica pós-operatória, ele está bem. Apto, Como né? não houve um manuseio cerebral, foi só ósseo, então tende a ter uma alta precoce logo após 1, 2 dias de UTI, dando tudo Mas bem. doutor, o senhor está falando numa criança recém-nascida. Não, a recém-nascida é classificada como recém-nascida a criança de 1 a 29 dias de vida, que é quando Uhum. já se faz o diagnóstico. Mas se espera, pelo menos até os 3 meses de idade, né? Os Certo. casos mais graves, que é uma creatinose mais severa, já se opera com 3, 4 meses, e aqueles que podem aguardar um pouco mais, podem operar até 9 meses, que ela não vai sofrer Eu quero perdas saber neurológicas essa piores. questão desse processo do diagnóstico para chegar ao processo cirúrgico, mas é porque eu estou imaginando, doutor, uma criança com 3 meses. É, bem pequenininho. Por isso, essas questões da UTI pediátrica pós-operatória, por isso fazer a hemotransfusão já quando vem na sala de cirurgia. Espera esse período para detalhar o tempo de diagnóstico e que ele não vai ter nenhuma perda nesse período de espera até completar 3 meses de idade, de 3 a 9 meses de idade. Já se provou que não ocorre uma piora de déficit, né, uma perda importante, Nesse período nenhuma pode neurológica nesse ocorrer, período né? pode ocorrer, exceto alguns casos que indica mais precocemente, quando se tem uma estenose mais grave, aí com 3, 4 meses já faz. Outros não, outros podem aguardar um pouco mais. Agora, o período de diagnóstico entre você detectar e até o processo cirúrgico também está dentro desse contexto de até 9 meses? Sim, Ou sim. como O ocorre? diagnóstico você faz logo quando ele nasce, né? À medida que Hum. você consegue fazer esses exames de imagem, complementando, fechou o diagnóstico. Se o diagnóstico é grave, uma creatinose grave, opera 3, 4 meses, né? Pelo menos 4 meses aí, porque ele já ganhou peso, já está maiorzinho, tudo. E nos casos que não são tão graves, com uma sutura só fechada, você pode esperar um pouco mais para não chegar até 9 meses, né? Não que não possa ser feito depois disso, mas sabe, você pode que até 9 meses, realmente isso não causa nenhum dano. A hipertensão intracraniana, com danos nos neurônios e tudo, em relação a isso. Então é um Mas período dentro seguro dessa para a linha, cirurgia. mas seria o período mais ou menos viável para o processo Isso, cirúrgico, a né? realização do procedimento cirúrgico. Eu te pergunto, existe algum tratamento também só através da medicação? Não, como é um Tem que ser processo necessário. mecânico, físico, né, a medicação não consegue reverter. Realmente necessita de uma atuação mecânica, física, para reverter aquele fechamento E essa precoce. atuação mecânica pós, aí a medicação ela precisa continuar, não somente para cicatrizar, mas para um processo de continuidade? Quando você faz a abertura das suturas, você deixa um espaço, né? É justamente isso, ela abre as suturas que estavam fechadas, porque o crescimento ósseo ele é perpendicular ao osso. Então você dá o espaço que ele precisa, que ele tinha perdido. Então você dá o espaço que ele possa voltar a crescer. E você coloca lá osteoindutores. O que são isso? São é, é, o Gelfoan, são atos, como é que se chama? É que eu explico melhor para que você entenda de uma forma simples. São osteoindutores, são como se fossem medicamentos que estimulassem o osso a crescer, Crescer. além do seu crescimento já natural, né? São osteoindutores, para Ou ajudar nesse seja, ele fechamento. não, para ele não atrofiar, digamos assim, né? Isso, É um indutor para que isso, exatamente, para ele ele possa tenha os crescer trâmites mais. normais do crescimento, Isso, né? exatamente. Favorece, né? Favorecer, né? Feito isso, uma vida normal com suas pequenas sequelas, digamos assim? Não. Como eu falei, no caso da cranistenose espontânea única, ele não tendo uma síndrome genética com outras malformações, não ter tido uma hipóxia cerebral ao nascimento, não tendo nenhuma outra síndrome associada, tipo autismo, se ele tem só a cranistenose operada, tratada dentro do tempo de viabilidade que não dê tempo de causar nenhum dano neurológico, ele leva uma vida normal. Esse crânio fica corrigido, com o crescimento craniano corrige e quase não se detecta nada e muitas vezes fica até normal Afeta o mesmo. emocional dele? Não. Quando eles são muito pequenos, né, nessa fase, quase praticamente não lembram de nada disso e não afetam não. A não ser as grandes deformidades, como eu falei. Quando você tem uma deformidade também facial, craniana, mesmo com as correções, você fica sempre com alguma diferença, como na doença de Cruzou, como eu falei, e melhora, evita alguns danos neurológicos, mas outras deformidades ficam, né, e
pode causar um pouco de estigma, assim. Esse cuidado cirúrgico é só com um neurocirurgião pediátrico ou tem algum acompanhamento, alguma equipe multidisciplinar? Não, tem uma equipe. A questão, como eu falei, desse suporte, do capacete, são com os terapeutas, fisioterapeutas, tem a questão psicológica da mãe, do pai, da criança, tem que ter o Tem que tratar psicólogo. tudo, a família toda. Você só vai detectar se a criança tem algum déficit cognitivo com mais idade, né? Você vai rastrear ali até 1 ano de idade, mas você só vai conseguir arrancar dela em relação à fala, a entendimento, a inteligência acima de 1 ano de idade. Então, requer uma equipe não só do neurocirurgião para a cirurgia em si, diagnóstico, tratamento, mas toda essa equipe disciplinar em todos os aspectos para que possa dar uma condição para essa criança boa e de uma evolução normal e levar uma vida o mais próximo ou normal. Normal, né? Graças a Deus. Agora, se esperar muito tempo, o risco é maior, né? Sim, como eu falei daqueles exemplos que eu citei no começo da entrevista, quando essa cirurgia não é realizada, então tende a ter uma hipertensão intracraniana. O que é isso, hipertensão craniana? É o aumento da pressão dentro do crânio e isso causa dano no cérebro. E com isso vai ter perdas cognitivas, que é de inteligência, de relação, de fala, de comunicação. Então tende a ficar com sequelas. Nós temos irreversíveis. Nós temos uma tecnologia bastante avançada, uma medicina que é extremamente espetacular no quesito tecnologia e avanço, né? Essas cirurgias minimamente invasivas, né? Dentre outras aí. Nesse caso aí, nem pensar. Não, existe algumas cirurgias já sendo realizadas com vídeo, com pequenas incisões, fazendo essas aberturas dessa sutura, já existe sim. Mas nesse vídeo caso, hoje, sim, em alguns casos sim, já são realizados. É menos agressivo, né? Hoje a cirurgia de vídeo ela está entrando nas mais diversas especialidades cirúrgicas, né? Ela veio para complementar, né? Então a medicina está sempre avançando e hoje tudo você atualiza tudo muito rápido, né? São Paulo hoje é bem aí, 3 horas de voo, tem ótimas escolas de curso, hoje tem internet, tem cursos, tem tudo, hoje é tudo muito, mas muito avançado. Já que tudo é muito avançado, eu te pergunto, existem perspectivas de cada vez mais esse avanço dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas? Ou seja, no quesito cirúrgico, tratamento, no quesito agilidade, ou seja, rapidez para que isso. Tem estudos que indicam isso? Sim. Quanto mais precoce, mais acesso ao profissional. Como eu falei, né? Desde o pré-natal, todos aqueles cuidados de prevenção, o diagnóstico precoce, o acompanhamento profissional no tempo certo e as cirurgias, você tende a essa tecnologia, né? Esse avanço da medicina chegar para todos, né? Ter bons resultados. A gente sabe que existem gargalos, né, no sistema de saúde, mas que a tendência é que isso melhore. Melhorar, né? Doutor, eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já. Rapidinho, tá? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos daquele gostoso cafezinho. Voltaremos em rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo aqui com o nosso convidado, Dr. Edson Lopes. Ele que com muita maestria, com muita competência, fala sobre crânioestenose aqui no programa Café com Leite na TV Meio. Doutor, muito obrigado, foi bom, aprendi bastante. Espero que o nosso público tenha absorvido essas informações. Para mim é motivo de muita alegria, viu? Fiquei muito feliz, muito obrigado e volto mais vezes aqui que o cafezinho vai estar sempre no ponto. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, a gente já teve algumas vezes, acho que já perdi as contas, né? Desde não falo só da minha chegada, mas da chegada de outros colegas como eu. Desde 2012, a primeira vez que você veio aqui foi em 2012. Isso.
A gente chegou em 2005, mas em 2012 acho que começou as entrevistas. Mas a gente Foi, já está foi. aqui, estamos em 2025, então há 20 anos aqui já operando. As pessoas aqui da região do Cariri, não só do Cariri, como dos estados vizinhos, Pernambuco, Paraíba. E trazer essa neurocirurgia, né? Eu como filho de Juazeiro, um filho de Juazeiro, minha mãe é recifense, meu pai é daqui, você conheceu muito bem meu pai. E trazer essa medicina para cá, tem outros colegas também trabalhando. Houve um tempo que éramos apenas 4, né? E dávamos assistência neurocirúrgica a toda essa região. Hoje já tem alguns colegas que chegaram, hoje acho que já somos 10, 12, não sei agora. Mas que eu fico muito feliz de ter feito parte desse pioneirismo da neurocirurgia daqui. Que Antes bom. de mim, acho que só tiveram 2 ou 3, né? Olhando direitinho, tem alguns conhecidos, né? Teve um cubano, mas eu fiz parte desses pioneiros e assim eu fico muito feliz de Que ter, bom. como filho de Juazeiro, ter trazido isso, né? Deixe suas Ter redes trazido sociais. a neurocirurgia. Meu Instagram é Dr. Edson Lopes, né? Dr. Edson Lopes, né? Isso. Lá a gente coloca algumas coisas, não ficar muito só profissional, a gente bota algumas coisas familiares para dar aquele quebrada no gelo, né? Mas a gente coloca lá algumas cirurgias que nós fazemos, discutimos alguns casos, respondemos algumas perguntas, algumas dúvidas, orientamos o consultório, números de telefone, né? Que bom. E imagens da neurocirurgia. Né? Beleza. A gente tá lá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. A TV Meio encerra por aqui o programa Café com Leite. Continue com a nossa programação. Nós vamos ficando por aqui, mas domingo às 23 horas estarei aqui, de braços abertos, com mais um convidado e um tema super interessante. Especialmente para quem? Para você antes de dormir. Agora você pode descansar, tá? E se ficar ligado, fique ligado na programação da TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus.